gente, boa noite. Aqui é Bruna falando, professora de redação do Cursinho Popular Paulo Freire, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a proposta de redação e sobre os diversos tipos de tema. A gente vai dividir os temas aqui em grupos, e esses grupos vai ser para facilitar o entendimento de vocês dentro da proposta de redação que a banca traz e como que vocês vão gerar a discussão e a tese de vocês. A gente vai aprender nessa aula também a partir da proposta que a banca dá. Então, começando aqui, a gente vai se perguntar o que é um tema, né? Aquele tema que a banca traz para a gente, o que ele significa para a gente? Diante dele, o que a gente precisa falar? Primeiramente, a gente precisa entender que ele sempre será, os temas de redação do Enem, eles sempre serão problemas sociais existentes, e esses problemas sociais, eles são problemas sociais atuais. Então, o que a banca quer da gente diante desse problema social? Ela quer que a gente debata sobre esse problema. É isso que a banca nos pede. Um texto dissertativo argumentativo, com opinião, com a nossa tese, para defendê-la ao longo desse debate. Então, aqui a gente traz alguns exemplos para vocês. Então, gente, vamos partir agora para os exemplos, para vocês poderem entender melhor do que eu estou falando quando eu falo que o tema ele é um problema social existente e atual. Vamos aqui para o primeiro, onde lá no Enem 2007, ele trouxe para a gente que o problema atual, o problema pungente naquela época, era justamente as pessoas elas serem intolerantes às opiniões alheias. Então, o tema foi o desafio de se conviver com a diferença. E aí, dentro da nossa proposta, a gente tinha que esse problema de respeito a outras opiniões era algo bastante importante naquela época. Já em 2014, 7 anos depois, o Enem trouxe que o problema social existente e atual naquela época era a publicidade infantil, que estava sendo exacerbada e tinha um grande impacto e uma grande abrangência na época sobre as crianças. Então, a proposta trouxe vários textos motivadores que provavam esse impacto e essa abrangência, e aí o tema foi os efeitos da publicidade infantil no Brasil. Já no Enem 2015, ele trouxe um tema bastante atual, muito importante para a sociedade como um todo, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que trazia o problema que tá na cara, né? As mulheres continuam a sofrer violência, apesar de todas as leis que já foram aplicadas no país para defendê-las, as mulheres continuam sofrendo violência. Então, esse foi o problema social naquela época. E até os dias atuais, né? Então, aqui eu apresento para vocês os objetivos da nossa aula de hoje, certo? Que é apresentar a definição da proposta de redação, apresentar para vocês também os tipos de tema e mostrar para vocês uma abordagem prática. Por que uma abordagem prática, Bruna? Porque vocês vão aprender a diferenciar esses temas e a partir dessa diferenciação, isso vai tornar mais fácil para vocês identificar o problema social e saber o que o tema está lhe pedindo para um debate, certo? E o que mais? A gente vai ter de objetivo na aula hoje? Compreender o objetivo da proposta de redação, certo? Porque isso é importantíssimo. Mais para frente a gente vai falar sobre fuga ao tema e tangenciamento ao tema, que é essencial para a gente compreender e para a gente tirar boa nota nas redações do Enem. E aí também a gente vai ter hoje o papel dos textos motivadores dentro da proposta, certo? E aí, aqui eu quero que vocês lembrem disso, certo? Fixa na cabeça que a proposta de redação, ela pode ser explicada como sendo a solicitação formal da banca examinadora para que o aluno redija a partir de um tema específico um texto dissertativo argumentativo no intuito de defender uma tese relacionada ao tema solicitado. Então, percebam que aqui a gente tem duas partes
do texto destacadas, que é dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto solicitado pela banca, e a nossa tese, que vai ser nossa opinião em terceira pessoa dentro da nossa redação, certo? E aí aqui a gente já vai entrar propriamente dito nos diversos tipos de tema que a gente elencou aqui, que a gente fez essa separação para que ficasse mais fácil, ficar bem mais didático para vocês entenderem e compreenderem como é que o Enem ele espera que a gente aborde os temas que ele traz. Então, aqui a gente tem o tema eletivo, que vai basicamente que vai te pedir para você selecionar, escolher, eleger caminhos, soluções que ajudarão a combater a situação problema. Lembra que a gente falou lá na frente que o tema vai ser sempre um problema social? Então, eletivo vem de quê? Eleger, escolher, selecionar. Então, quando você vê o tipo de tema eletivo e você inserir o pronome quais na frente do texto, na frente do texto que da frase de na frase tema, e ele se encaixar perfeitamente, você vai saber que ele é um tipo de tema eletivo, certo? Então, aqui a gente vai ter os exemplos desse tipo de tema, que são os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Lembrem que esse foi o tema da redação do Enem 2013. Então, percebam que quando a gente coloca o pronome quais na frente do texto, fica quais os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Coloca uma interrogação no final, vira uma pergunta. Não é bem mais fácil responder uma pergunta? E quando a gente coloca quais os efeitos, quais as consequências que essa implantação dessa lei específica teve no Brasil, a gente consegue responder melhor, a gente consegue ter de cara uma opinião que vai ser transformada em tese, certo? Para ser encaixada dentro do nosso tema. O segundo exemplo aqui, os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Foi o tema do Enem 2016. Quando a gente coloca o pronome quais, vai ficar quais os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí a gente vai poder elencar quais são as soluções que a gente pode colocar como soluções para combater essa intolerância religiosa. E aí, o último exemplo aqui são os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que foi o tema do Enem 2017. E aí vocês podem colocar o quais na frente, a interrogação no final e começar a pensar na tese de vocês, que a gente vai aprender como montar essa tese um pouquinho mais à frente nessa aula. O segundo tipo de tema é o tema investigativo. Nesse tema, para gerar nossa pergunta, a gente vai colocar na frente do nosso textinho, da nossa frase do tema, o que causa e a interrogação no final, certo? E aí, ele geralmente é apresentado como um fenômeno, certo? Que a gente pode investigar e apresentar a origem do mesmo. Então, vejam aqui os exemplos. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI, que foi a proposta de redação do Enem 2012. Quando a gente coloca na frente o termo o que causa e coloca a interrogação no final, fica o que causa o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Não parece que acende uma luz na nossa cabeça quando a gente coloca esse termo na frente, a interrogação, e transforma em uma pergunta? Porque o tema por si só, ele é muito amplo. Percebam que ele é muito amplo, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Então, ele vai deixar a pergunta vai deixar ele muito mais entendível e vai direcionar nosso pensamento para conseguir responder ao questionamento que a gente realizou,
certo? E aí, o segundo exemplo é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que a gente falou lá no início da aula, que foi tema do Enem 2015. E aí, a gente colocando o que causa a persistência da violência contra a mulher, não fica muito mais. Não dá uma luz, como eu disse anteriormente, acende uma luzinha na cabeça, certo? Fica mais fácil da gente conseguir responder a esse questionamento. Então, a partir de agora, vocês podem ir pegando exemplos de temas na internet, ou os que a gente vai passar ainda para vocês, e irem imediatamente tentando classificar esse tema. Qual é esse tipo de tema? Para ficar mais fácil para vocês irem pegando o jeito nessa prática de dividir os tipos de tema. Então, o próximo que a gente vai estudar é o tema descritivo. Aqui, como o próprio nome já diz, ele vai descrever algo, certo? E aí a gente pode descrever algo explicando ou analisando, certo? E nesse tipo de proposta, a gente vai, para gerar nossa pergunta, a gente vai associar a palavra como junto com um verbo que modifica a frase. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais palpável. O trabalho na construção da dignidade humana foi tema do Enem 2010. Então, como é que eu posso associar, como é que eu posso transformar essa frase em uma pergunta? Como o trabalho influencia na construção da dignidade humana? Interrogação. Perceberam que eu inseri o como na frente, como a gente fez aqui nos demais, e aí eu acrescentei o verbo influenciar dentro da frase para torná-la uma frase interrogativa. Pessoal, perceberam como foi simples? Esse aqui parece um pouquinho mais complicado, mas é tão simples quanto os demais. E aí, no segundo exemplo, a gente tem aqui o exemplo do tema da redação do Enem de 2009. O indivíduo frente à ética nacional. E a gente pode colocar aqui como o indivíduo posiciona-se frente à ética nacional, certo? E aí, aqui no terceiro exemplo, de 2011, a gente tem viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. A gente podia pensar em como viver em rede no século XXI afeta os limites entre o público e o privado, certo? E aqui os demais exemplos eu deixo aí para vocês exercitarem. Aqui no tema interrogativo, ele é o mais fácil de todos e foi o menos cobrado até hoje no Enem. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre o Enem dos privados de liberdade? Então, as provas dele, esses dois exemplos saíram das provas dos presos, dos privados de liberdade, que são o que o fenômeno social dos rolezinhos representa, que caiu na prova deles de 2014, e o tema da redação deles de 2012, que foi o grupo fortalece o indivíduo. Esse tema interrogativo é quando a frase ela já é uma pergunta. A gente não vai precisar transformar em uma pergunta porque ela já vem pronta, certo? Mas geralmente é um tema que cai pouco no Enem, então é necessário que a gente saiba que ele existe, que pode vir a cair, mas aí a gente vai aprender a nos adaptar aos demais tipos de tema, certo? E aí vamos lembrar mais uma vez daquilo que eu falei sobre fugir ao tema ou tangenciá-lo. Vamos lembrar que o tema ele vai ser o núcleo das ideias sobre as quais a sua tese ela se organizará, certo? Por quê? O tema ele vai ser o norte para a sua tese. Sua tese é a sua opinião, que precisa estar de acordo com o tema, certo? Então, ela vai acabar sendo caracterizada pela delimitação de um assunto mais abrangente, certo? O tema, como eu falei para vocês, ele vai ser algo bem abrangente, mas que você vai precisar fazer um recorte temático de acordo com os textos motivadores, porque geralmente os textos motivadores eles direcionam para onde eles querem te levar, o que a banca está te cobrando. Os textos motivadores servem justamente para isso. Então, desse modo, vocês vão evitar de tangenciar o tema
ou de desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta, que vai ser a fuga total do tema e, infelizmente, vai zerar sua redação. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, certo? Então, partindo agora para a segunda parte da nossa aula, a gente vai detalhar agora sobre o que é a nossa tese, porque até agora eu falei muito sobre ela e eu falei até agora ao longo da aula que ela vai ser nossa opinião sobre aquele tema que a banca traz em terceira pessoa. Mas por que em terceira pessoa, não é, gente? Porque você não pode se incluir no texto. Se você falar eu acho, você está se incluindo. Se você falar nós queremos que o Brasil. Não, gente, não se inclui, por favor. O texto ele tem que ser impessoal. Então vamos usar a terceira pessoa em todo o texto, certo? E aí, para começar a conversar sobre a nossa tese, eu trouxe aqui um exemplo. O tema do PPL de 2015, que foi o histórico desafio de se valorizar o professor. Então, vejam aqui como que a gente vai começar a trilhar esse caminho para desenvolver a tese. O que eu penso sobre o histórico desafio de se valorizar sobre o professor? Qual a minha opinião sobre isso? Então, vejam que aqui eu trago várias opiniões divergentes sobre esse assunto. Vejam aqui a primeira. Os professores não fazem nada, por isso não devem ser valorizados. E aí, o que vocês acham dessa opinião? Mas a gente não pode discordar que é uma opinião, certo? Eu posso achar isso e alguém pode discordar de mim tranquilamente, certo? Então, aqui o segundo, só que ela é uma opinião fugitiva, certo? Ela não é uma opinião que vai de encontro ao que a banca solicita. Então, vejam aqui o segundo exemplo. A valorização do professor é crucial para uma boa educação. A gente está falando que a valorização, que ela é crucial para a valorização do professor. Só que aí a gente entra, isso tá errado? Não está. Só que aí a gente vai entrar naquela questão de que o tema tá pedindo pra gente, o que a proposta tá levando a gente a pensar, qual o direcionamento do tema. E aí acaba que esse direcionamento não é esse, e consequentemente essa seria uma opinião que levaria o aluno facilmente a tangenciar o tema, certo? E aí aqui a próxima opinião é que a quebra de paradigmas seculares é o passo fundamental para a valorização dos docentes. E aí a gente tem aqui que ela é uma opinião certeira, porque é uma opinião que está em terceira pessoa, que não foge do tema, que não há tangenciamento. Então, seria a tese escolhida para dar seguimento no nosso texto, certo? A gente tem mais duas. Os professores não recebem bons salários. Isso é uma opinião ou um fato? Um fato, certo? Porque a gente conhece, os professores eles têm uma má remuneração e a gente não pode discordar disso, porque a gente pode provar, certo? Quando a gente pode provar e não há como discordar, porque temos provas com isso a gente não classifica como uma opinião, mas como um fato, certo? Quando a gente tem como provar algo, isso vai ser caracterizado como um fato. E aí, o último exemplo que a gente tem aqui é que os professores não recebem bons salários porque são preguiçosos. E aí, a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Então, vamos aqui partir para o próximo exemplo de como montar a nossa tese. E como ela vai ser criada, né? Então, lembra que eu falei para vocês que nossa tese ela sempre vai ter que estar sustentada sobre nossa proposta, sobre nosso tema? Pois bem, nosso tema ele vai ser o cerne principal da nossa tese. Então,
Se atentando a ele, ele vai ser o centro da proposta, como está descrito aqui, certo? E aí a gente vai se perguntar o que essa proposta ela nos traz de bom e de ruim. O que tem de ruim vai se gerar nossa tese 1. O que tem de bom vai gerar nossa tese 2. Mas e aí, Bruna, qual das duas que eu vou escolher? Ora, sua proposta ela vai lhe direcionar e aí você vai saber para qual caminho você deve seguir, certo? A gente vai praticar isso e ao longo do caminho ele vai se tornando mais fácil. Mas aqui vocês têm esses dois caminhos a seguir, certo? Então vamos aqui ver um exemplo. Os impactos de Pablo Vittar na sociedade é nosso tema, por exemplo. Então, nossa tese número 1 é que Pablo Vittar é prejudicial para os ouvidos de todos. Nossa tese número 2, Pablo Vittar é necessário para a quebra de preconceitos sociais. E aí, de acordo com a nossa proposta, com nossos textos motivadores, para onde elas estivessem nos direcionando, a gente ia escolher se a gente ia defender nossa tese 1 ou defender nossa tese 2, certo? Porque nossa dissertação ela vai girar em torno da nossa tese. Por isso que ela é uma dissertação argumentativa. Nossa argumentação vai defender nossa tese, certo? E aí que é a nossa opinião e que vai ter que ser defendida, né, pelos nossos argumentos. Então, falando de argumento, a gente vai partir agora para o que é um argumento. E aí, se eu digo assim, eu não vou com a sua cara, isso por si só é um argumento para dizer que eu não gosto de uma pessoa, eu argumento simplesmente que eu não vou com a cara da pessoa. Isso é um argumento válido e forte para a minha tese de que eu não gosto da pessoa? Não, né? Agora, se eu digo, a sua descompostura social faz com que poucas pessoas gostem de você. E aí, qual das duas está mais bem fundamentada? A segunda, né? Então, o argumento é aquilo que dá fundamento à opinião, ou seja, ela vai estruturar um discurso. Uma opinião bem fundamentada dificilmente poderá ser contestada. E é isso que a gente busca na nossa redação. Porque eu vou ter minha opinião, vocês vão ter a de vocês. Quem vai conseguir defender melhor nossa opinião? E aí? Quem vai conseguir defender melhor sua tese? E aí essas teses elas vão ser defendidas a partir de argumentos, certo? E aí, como eu disse para vocês anteriormente, fatos não são contestados, porque a gente pode provar o porquê que eles existem facilmente. Já uma opinião, ela pode ser contestada, eu posso achar uma coisa e vocês podem achar outras sobre um determinado assunto, certo? Aqui a gente tem uns exemplos para vocês pensarem aí com vocês sobre o que é um fato aqui e o que é uma opinião. E aí a gente pode discutir sobre isso, tá bom? Então, o presidente do Brasil é um corrupto. Isso é um fato ou uma opinião? Há muitos latifúndios no Nordeste brasileiro. Fato ou opinião? Os deputados são pessoas pouco confiáveis. São pessoas Desculpa, os deputados são pessoas confiáveis. E o último, nós elegemos os deputados. Então, separem essas frases em fato e opinião e mais tarde a gente conversa sobre isso, certo? E aí, aqui a gente tem mais alguns exemplos. Eu quero que vocês treinem com todos eles e depois a gente pode discutir sobre o que é um fato, o que é uma opinião, certo? Porque isso vai ser importante, porque muita gente acaba trocando um fato por opinião e dentro disso acaba colocando, no lugar da tese, acaba colocando um fato. Isso não é o mais adequado, né? Porque uma redação dissertativa argumentativa, como é nosso modelo, precisa girar em torno da nossa tese, que é a nossa opinião, e não em torno de um fato. E aí, como que a gente gera esses argumentos? Já que a gente falou que eles vão defender nossa tese, vão ser importantíssimos, como é que eles nascem? Então, a gente tem aqui um exemplo de tema para a gente praticar. Bom, o tema é a justiça com as próprias mãos em ascensão no Brasil. Qual a nossa tese dentro desse tema? A ineficiência do Estado na aplicação das leis favorece as ações de vingança e linchamento. Então, a gente vai perguntar para a nossa tese o porquê disso. Como é que a gente faz isso?
por que a ineficiência do Estado na aplicação das leis favorece as ações de vingança e linchamento. E a gente fecha com a nossa interrogação e torna uma pergunta. Lembra lá dos nossos tipos de tema que a gente ia transformar em uma pergunta? Aqui no argumento vai ser justamente isso. A gente vai fazer uma pergunta à nossa tese e vai responder a pergunta, certo? Então a gente fez essa pergunta à tese e a gente vai responder. A primeira resposta cabível aqui vai ser porque o sentimento de impunidade faz com que a sociedade se veja no papel de sentenciador, certo? E a segunda resposta vai ser porque, por ser um traço cultural, basta qualquer motivo para que ela seja praticada. A terceira, porque ser violenta é uma forma de mostrar poder. E a quarta, porque a educação no Brasil é precária. E aí a gente escolher qual desses argumentos está mais adequado à nossa tese e a nosso recorte do tema, certo? E aí a gente ia desenvolvê-lo. Então, vejam aqui um exemplo prático disso. A gente tem nossa tese e a gente vai fazer a pergunta, o porquê, e em seguida vai usar o outro porquê de resposta para responder a pergunta que nós mesmos realizamos. Então, vejam um exemplo. Minha tese é: não estudar redação é altamente prejudicial para a nota do aluno. Por quê? Porque a redação, ela corresponde a 1/5 da nota do Enem, certo? E aí, a gente pode ter mais outros dois exemplos de resposta, né? Porque o aluno acredita que para se fazer uma redação não se precisa de um método X. E para se ter uma boa nota em redação, faz-se necessário dedicação constante. Aí a gente falou aqui de como criar os argumentos, certo? Mas onde eles serão usados? Então, dentro do nosso método, que a gente vai ensinar para vocês ainda detalhadamente, os argumentos eles serão utilizados dentro da introdução. Isso mesmo, na introdução. E aí, esses argumentos ainda serão base para que os tópicos frasais sejam criados. Lembrem dessas palavras, tópicos frasais. Por quê? Eles vão ser base para sua argumentação e cada parágrafo da sua argumentação vai girar em torno desse tópico frasal. Cada parágrafo de argumentação deve conter um tópico frasal, que vai ser o guia para aquele parágrafo, certo? Então, se você vai ter 2 argumentos, você também vai ter automaticamente 2 tópicos frasais que serão divididos em 2 parágrafos. Vejam aqui um exemplo. A força das letras da cantora Pitty faz com que ela seja vista como uma grande artista. Isso aqui vai ser nosso argumento, certo? E aí, transformando em nosso tópico frasal, vão ficar: grandes artistas produzem obras encantadoras, capazes de mobilizar seu público-alvo. E ainda, os artistas são capazes de mobilizarem a sociedade através de suas obras. Vejam que aqui o tópico frasal nada mais é do que o argumento dito com outras palavras. Isso mesmo, bem fácil. Os argumentos serão ditos de outra maneira para transformarem-se em tópicos frasais. E aí não se preocupem, porque a gente vai estudar um pouco mais, a gente vai ter aulas dedicadas só para a introdução, só para o desenvolvimento e aí por diante. E aí eu toco em outro assunto muito importante, é que toda a sua redação ela precisa ser milimetricamente planejada antes de você iniciá-la, certo? Antes de você começar a copiá-la lá na sua folha oficial, que você vai entregar, que vai receber a nota, é necessário que você planeje ela e que organize seus argumentos bem antes disso, certo? Para que ela fique organizada e coerente. A gente vai falar também sobre coesão e coerência, que são 2 conteúdos muito importantes para vocês obterem notas boas. Então, diante dos argumentos, da nossa tese, que foi defendida pelos nossos argumentos, a gente precisa resolver os problemas. Lembra que lá no início eu falei que o tema é um problema social? Pois bem, o Enem solicita que a gente dê soluções para esses problemas, soluções palpáveis. E aí a gente entra dentro da nossa proposta de intervenção, certo? A gente vai ter o problema e a gente vai resolvê-los
por meio de alguns agentes competentes. Ai, meu Deus, Acelino! E aí a gente vai aprender a resolvê-los por meio de agentes e meios que a gente vai detalhar nas aulas futuras, certo? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Eu quero que vocês pratiquem os exercícios propostos aqui durante a aula e que respondam também os demais exercícios que a gente vai passar aqui após a aula, tá certo? Então, um cheiro. Até nossa próxima aula. Espero que todo mundo esteja se cuidando, se prevenindo contra o Covid-19 e que a gente possa se ver muito em breve, certo? Beijo!